Watchmen foi criado em 1986 por Alan Moore e Dave Gibbons. A ideia da DC era usar os recém-adquiridos personagens da Charlton Comics, mas a editora mudou os planos, fazendo Alan Moore criar os seus próprios personagens. Inspirando a sua mais poderosa criação no Capitão Átomo, surge o primeiro personagem descrito nessa série de vídeos, contando a origem dos principais integrantes da série de quadrinhos. Num mundo onde vigilantes mascarados são realidade, um único ser possui superpoderes. Mas as suas habilidades não são pouca coisa. Vindo do universo de Watchmen, ele é um dos super seres mais poderosos de toda a DC. Esse é o Dr. Manhattan. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui pra não esquecer depois, e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo, assistir aos vídeos aqui um dia antes de todo mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos pra origem. Jonathan Osterman nasceu em 1929 na Alemanha. Com 9 anos, o pequeno John recebeu de presente de aniversário um relógio cheio de ornamentos. John adorava aquilo porque o seu pai era um relojoeiro. John queria seguir esses passos e desde jovem desenvolveu interesse por isso, por ver que independente de quão quebrado tivesse algo, juntando de novo as suas peças, esse algo poderia ser refeito. Por menor que fossem as engrenagens, John sabia que elas faziam parte de um todo. Sabia da importância do tempo. Em 1939, com 10 anos, a Segunda Guerra Mundial tinha começado e a mãe de John era judia. Por isso, os pais do garoto precisavam fugir da Alemanha. Na tentativa de sair do país numa carroça, soldados nazistas os encontram e a mãe de John se sacrifica para tirar a atenção de onde o filho estava escondido. Esse sacrifício salvou o pequeno John, e o seu pai o levou até os Estados Unidos, onde se naturalizaram como norte-americanos. Em 1945, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, John tinha 16 anos, e foi nesse período que os Estados Unidos explodiram 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima e a outra em Nagasaki. Isso era inimaginável, o mundo mudaria a partir daí. Relógios seriam inúteis, o tempo dos relojoeiros tinha acabado. As bombas eram o futuro. Com isso, o pai de John, pensando na melhor carreira possível para o filho, o obrigou a estudar ciência atômica, porque para ele era disso que o mundo precisava e não de relógios de bolso. E se o tempo é relativo, para que serve um relojoeiro? Desse jeito, em 1948, John entrou na Universidade de Princeton e em 1958 ele terminou seu doutorado em física nuclear. John, com 30 anos, se tornou um gênio e passou a trabalhar em Dilla Flats, um laboratório de pesquisa onde faziam experimentos com campo intrínseco numa câmara de testes na intenção de descobrir se existia outro campo mantendo as coisas juntas além da gravidade. Foi nesse lugar, mais precisamente numa espécie de bar-restaurante chamado Bestiário, que John conheceu Jane Slater, por quem sentiu atração e logo começou a ter um relacionamento. Em 1959, o Dr. Osterman, jovem pesquisador e filho de relojoeiro, vai com Jane até um parque de diversões onde se divertem passeando e tirando algumas fotos. Mas ali, o relógio da garota cai e é pisoteado. Quebrado, John diz que pode consertar, pode colocar tudo de volta no lugar para que funcione novamente. Em agosto daquele ano, durante um almoço no bestiário, Jane pergunta se John consertou o relógio, e ele diz que sim, mas esqueceu no seu jaleco dentro da câmara de campo intrínseco. Então ele corre para buscá-lo, mas assim que John entra ali, o sistema de segurança da câmara é acionado e a trava automática feita para não deixar a radiação escapar se fecha. Os colegas de laboratório voltam e encontram essa cena. John rindo da sua atrapalhada de ter ficado preso ali. Mas do outro lado, ninguém ri.
A trava não só fechou, como iniciou o processo de separação do campo intrínseco. John seria desmantelado. Sem poder cancelar o processo, uma luz azul inicia a separação das moléculas, despedaçando por completo o corpo do Dr. Jonathan Osterman. John morreu ali. O seu corpo foi destruído. Um funeral foi feito com um caixão vazio porque não tinha sobrado nada dele. Só que 3 meses depois, algo estranho começa a acontecer. Assim como se conserta um relógio, os pedaços, as engrenagens, todas as moléculas do que era John Osterman começam a se reunir. Primeiro recriando um sistema circulatório, depois um esqueleto e músculos. Até que por fim, todo um corpo reconstruído surge como uma figura divina, um ser totalmente renascido. John ressurge completamente diferente. Ele já não via a vida da mesma forma. Passado, presente e futuro eram uma coisa só. E a reconstrução do seu ser veio cheia de habilidades especiais. John podia sentir todos os átomos, manipulá-los, entender como as possibilidades e probabilidades são transformadas em realidades pela percepção. Não existem acidentes. Ele se tornou praticamente onipotente. Ele tinha controle sobre tudo. Ele só não tinha o porquê de controlar tudo. Para ele, a vida humana era só mais uma no meio do universo. Cada vez mais, ele foi perdendo a sua humanidade e se tornando um ser praticamente divino. Além disso, ele era onipresente, podendo se dividir e criar outros de si mesmo com os mesmos níveis e capacidades. E era de certa forma onisciente até certo ponto. Ele podia ver o seu passado e presente e conhecia o seu futuro, mas só o futuro em que ele estava envolvido. John continuou tendo uma vida ao lado de Jane, mas aos poucos a sua falta de empatia com a humanidade os foi afastando. E com os seus poderes, rapidamente o governo norte-americano o usou como arma. Para apresentá-lo ao público em 1960, o uniforme lhe foi dado como uma espécie de capacete com um símbolo de átomo. Porque todo super-herói precisa de um símbolo, né? Mas para ele, isso não fazia sentido. Um átomo de hidrogênio seria mais apropriado. Então, marcando a sua própria testa, ele faz um símbolo que ao menos ele respeite. Porque o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele é o início, o meio e o fim de tudo. O governo o batizou como Dr. Manhattan, em referência ao Projeto Manhattan, onde foram desenvolvidas as primeiras bombas atômicas. Assim, o nome impactaria os seus inimigos. O Dr. Manhattan foi apresentado capaz de desmantelar armas com a mente, destruir tanques com um gesto, e isso mudaria todo o rumo da história. As suas habilidades alteraram a economia mundial, porque ele podia, por exemplo, sintetizar enormes quantidades de lítio necessárias para o desenvolvimento de veículos elétricos. Nessa época, o Dr. Manhattan conheceu alguns vigilantes mascarados como o Comediante, o Primeiro Coruja, Ozymandias e entre outros. Foi também quando ele conheceu o presidente Kennedy, que foi assassinado um tempo depois. E ele sabia que isso aconteceria, mas não teria por que mudar o rumo da história. Em 1964, ele altera um pouco seu uniforme, e em 1966, ele está numa sala com pessoas fantasiadas. Era o primeiro encontro de uma nova equipe de mascarados batizada como Combatentes do Crime. O Capitão Metrópole reuniu, além do Dr. Manhattan, o Comediante, Ozymandias, o Segundo Coruja, o Rorschach e a Segunda Espectral, que na época tinha apenas 16 anos, mas foi o suficiente para atrair a atenção do Dr. Manhattan. Então, a partir daí, eles passaram a ter um caso, e Jane Slater o deixou por isso. Manhattan e Espectral continuaram seu relacionamento. Em 1971, com o seu uniforme de novo completamente alterado, ele se encontra com o recém-eleito presidente Nixon, que lhe dá uma missão muito importante. Nos anos 60 e 70, a Guerra do Vietnã acontecia, e no nosso mundo real, os Estados Unidos foram derrotados, mas aqui,
Com a existência de um super ser como o Dr. Manhattan, ele foi mandado para acabar com a guerra ao lado do comediante, destruindo os Vietcongs e mostrando a supremacia norte-americana. Isso afetou drasticamente o mundo todo. Essa vitória mudou os rumos da economia e até do processo político norte-americano, porque a partir daí a 22ª emenda foi revogada, liberando as reeleições ilimitadas de um mesmo presidente, mantendo Richard Nixon no poder por 4 mandatos seguidos. Em 1977, a Lei Keane é colocada em prática. Uma lei que proibia a existência de vigilantes mascarados. Mas como o comediante e o Dr. Manhattan respondiam diretamente ao governo norte-americano, eles eram os únicos permitidos. Principalmente pelo fato da mera existência do Dr. Manhattan garantir a supremacia dos Estados Unidos contra o seu maior rival, a União Soviética, evitando assim uma guerra nuclear. Isso até os eventos de Watchmen. O Dr. Manhattan pode desfazer e refazer qualquer coisa orgânica ou inorgânica, até mesmo o seu corpo. Por isso, ele não precisa comer, dormir ou descansar. Ele é invulnerável, intangível, pode aumentar ou diminuir o seu tamanho, além de se multiplicar em seres iguais. Ele pode não só se teletransportar, mas realizar um deslocamento universal. Pode voar, tem telecinese, não envelhece, tem conhecimento cósmico, entre 1000 outras habilidades, praticamente sendo quase um deus. Mas aparentemente ele tem 2 fraquezas. Uma delas parece ser os tachyons, partículas com aceleração acima da velocidade da luz, e uma explosão dessas partículas pode nublar a visão do seu futuro. E a outra fraqueza é a sua humanidade. Para o Dr. Manhattan, a vida não passa de mais um evento no cosmos, tanto que para ele, o homem mais inteligente do mundo não significa mais que o cupim mais inteligente. Com o passar do tempo, o Manhattan vai percebendo como realmente a linha do tempo é só uma série de eventos, de escolhas, de probabilidade, de possibilidades. Como ele mesmo diz, ele também é uma marionete do destino. A única diferença é que ele consegue ver as cordas. Essas percepções o foram fazendo perder cada vez mais a sua humanidade, tanto que com o tempo ele vai retirando partes do seu uniforme até ficar completamente sem nada. Isso talvez seja uma representação visual da perda da humanidade, onde não tem sentido usar imposições do ser humano como roupas, já que o Dr. Manhattan é algo muito além do que um simples homem. Então o seu tédio com o planeta pode acabar fazendo ele não se importar com ameaças à humanidade. Mas se convencido, ele pode voltar a ter interesse pela vida. Tanto que em certo momento, ele próprio diz que talvez passe a criar alguma. O Dr. Manhattan não é um super-herói. Ele é um super ser que transcende a humanidade. Por isso, quando o ser Dr. Manhattan surgiu, o homem John Osterman morreu. Ele se tornou não só o ser mais poderoso de Watchmen, mas também um dos mais poderosos e atualmente importantes personagens de toda a DC. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Dr. Manhattan. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.